Olá, eu sou Elizabeth Nakata, astróloga e terapeuta, e vou começar a falar sobre Lilith ou Lua Negra. Essa Lilith a que nós nos referimos e que a maioria dos softwares de astrologia traz calculado, se refere a um cálculo que envolve a Terra, a Lua, e ela é o apogeu lunar. Então não tem um corpo físico no céu, não é como um asteroide, não é como um planeta, não é como uma estrela. Entretanto, há interpretações que eu na prática vejo que funcionam muito bem, principalmente nos aspectos que são mais ligados à astrologia psicológica, a comportamentos, padrões de comportamentos, forma de agir. Mas vamos começar do início falando sobre de onde vem essa Lilith, de onde vem essa Lua Negra. Nós vamos começar falando da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nós vemos que Deus vem construindo os mundos, vem criando as coisas. E então ali diz: e Deus criou o homem, a sua imagem os criou, homem e mulher os criou. Então vamos ficar nessa imagem que o Eterno cria um ser que poderia ser, digamos, hermafrodita, ter em si masculino e feminino, ou Deus teria criado duas pessoas. Ok. Só que vamos continuando em Gênesis e no capítulo 2 nós vamos ler outro versículo onde diz que Deus fez Adão adormecer no sono profundo e então tirou dele, de sua costela, uma mulher, fez uma mulher, Eva, e aí ele nomeia. Mas se lá atrás já havia feito um ser, já havia criado homem e mulher, então agora ele vai criar novamente, já vem com um homem criado, o Adão, e vai criar uma mulher que nomeia Eva. Então é nesse vácuo que pressupõe-se que parte do texto foi suprimido e que esta primeira mulher que foi criada seria Lilith, a primeira mulher do Adão. Nós vamos encontrar no alfabeto Ben Sirá, no século VII, onde diz que havia realmente uma mulher e ela se rebela contra o Adão, porque na relação ela dizia: por que eu tenho que deitar-me sob ti, por baixo? Ela queria ir por cima, porque ela tinha os mesmos direitos, ela imaginava, já que foi criada juntamente com masculino e feminino. Então, neste alfabeto Ben Sirá, nós temos esse texto. E vamos procurando, então, no mito sumério, diz o seguinte: foi criada Lilith e ela teve realmente essa insurgência contra o Adão, mas só que o Adão diz assim: não vamos trocar a posição, vamos continuar assim. E a Lilith fala: não está certo, porque eu tenho os mesmos direitos que você. E então ela pronuncia o nome impronunciável ou inefável de Deus, que era o único nome que ela não poderia, nem ela, nem Adão poderiam dizer, porque esse era o nome que com a sua força criava coisas, criava mundos. E também poderia ser, numa possível leitura, isso seria também a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Então, quando ela pronuncia esse nome, ela se autoexila do paraíso.
e ela vai para as bandas do Mar Morto. E então o Adão chega até o Eterno e fala: ó Pai, Lilith foi embora, eu estou sozinho, vamos resolver este assunto. E então o Eterno envia 3 anjos ao encontro de Lilith para trazê-la de volta ao paraíso. Entretanto, ela, conversando com os 3, diz assim: ok, eu volto, mas eu volto se for nas mesmas condições propostas por mim, de igualdade. E os 3 anjos dizem: não, tem que voltar como foi feito no começo, sob aquelas normas. E ela diz: não, não volto, dessa forma eu não quero. E então continua o mito dizendo que é nesse momento, então, que os 3 anjos retornam com a mensagem de Lilith, que não iria voltar naquelas condições, e então é feita, criada, construída Eva, que vem a ser a segunda mulher de Adão. Então, esse é um mito bem resumido dessa Lilith, e é deste mito que nós vamos já tirar algumas possíveis interpretações. Temos elementos para isso: a insurgência, a revolução, o não querer fazer as coisas como todo mundo faz. Isto é Lilith. Então, onde nós temos Lilith no mapa, nós temos esse posicionamento, sim, né? De não nos conformarmos com a ordem vigente. Vamos procurar uma forma diferente de fazer as coisas. Ainda seguindo com esse arquétipo feminino forte, temos aquelas deusas lunares, a Hécate, das 3 faces, que ela também estava presente na magia, nas encruzilhadas. A Ísis, que ela consegue dar a vida ao seu irmão e amante Osíris, na reconstrução do corpo dele também. E temos algumas outras, Cibele, Inanna, o mito de Inanna também muito é parecido, né, com essa força tão telúrica da Lilith, né, que a Inanna possuía também. E assim, para ficar em alguns exemplos, né? Então, este feminino forte, este feminino senhor de si, senhor de sua sexualidade, é este arquétipo que nós encontramos em Lilith. Quando olhamos para o mapa masculino, então, vamos ver no homem a sua ânima, é o correspondente, né? Que é a parte feminina da personalidade do homem. Então, em um mapa masculino, olhando para essa Lilith, vamos saber qual é o tipo feminino que é irresistível para este homem, de acordo com as qualidades do signo onde está, olhando para a casa onde também está posicionada Lilith e para os seus possíveis aspectos. E falando de aspectos, para Lilith nós consideramos conjunção e oposição, numa orbe de cerca de 6 graus, não muito mais do que isso, tá? E aí nós dizemos assim, mas não é Vênus que vai dizer qual é o padrão de relacionamentos ou do feminino que tem no mapa do homem, né? Uma mulher que ele procura. Sim, também, claro. Entretanto, eu digo assim, o homem pode estar direcionado para aquela Vênus, procura aquela Vênus, né? Aquele arquétipo venusiano no seu mapa para se relacionar. Ele está em um relacionamento até harmonioso com Vênus. Se aparecer na sua frente, entrar na sua vida, aquela que traz essa energia lilithiana, vai ser difícil ele resistir a essa nova mulher que entra em sua vida.
E falando sobre mulher lilitiana, tem uma outra informação também bem interessante, que é assim, quando esta mulher Lilith, quando temos alguém que é muito lilitiana, ela entra em uma relação onde já tem um par feito, né? Então já existe um casal e ela vem e entra, né, para fazer essa triangulação, ela vai seduzir este homem. E se este homem descartar a primeira parceira para ficar com a Lilith, via de regra, esfria esse desejo da Lilith. Então, o que ela queria é como lá no mito. Ela não queria ver o casal formado, Adão e Eva. Ela queria voltar para aquele lugar dela, mas nas condições dela. Então, isso acontece, nós podemos ver isso em triângulos amorosos também. Ok, então vamos voltar agora um pouco para a parte da astronomia. Existe um corpo celeste, a que foi dado o nome de Lulu, que alguns dizem que então seria talvez a Lilith também, que foi descoberto, mas por um alemão. Mas não é este corpo celeste que nós vemos fazer efeito no mapa. É mais esse cálculo mesmo, porque é ligado à Lua. A Lua nós sabemos que está relacionada com os nossos comportamentos, com o que nos nutre, com o que nos conforta, né? Então é essa Lilith do cálculo do apogeu que nós vamos ficar com ela. E falando na Lua, a Lua, satélite da Terra, também não se sabe bem a origem da Lua, né? Existem teorias que dizem que talvez ela fizesse parte da Terra, então nós tínhamos a Terra e um meteoro atingiu a Terra e uma parte saiu e essa parte virou essa Lua que é o satélite da Terra. Essa é uma das teorias, né? Na verdade, não se sabe. E aí nós vamos lembrar do lado negro da Lua. Na verdade, não existe um lado negro da Lua, porque também este lado que nós chamamos de negro recebe luz do Sol. Então, enquanto a Lua está orbitando em volta da Terra, neste balé celeste da Terra, nós sempre vemos o mesmo lado da Lua. A parte de trás, digamos assim, na nossa referência terrestre, nós não vemos. Por isso que se diz que é o lado oculto ou a face negra da Lua. Mas também recebe sol, ela também reflete, né? E os chineses já chegaram, né, nesse lado lunar, foram os primeiros a chegar, e eles já enviaram imagens, né, o que pousou lá, né, o veículo que pousou lá, enfim, tirou essas fotos. Acho que nem chegou a pousar, acho que ele só orbitou, mas enfim, mandou imagens para a Terra. Então nós já temos essa possibilidade de ver. Quando na mulher nós temos o período que vai de uma menstruação até a ovulação seguinte, nós dizemos que nesse período a Lilith está tomando conta, possuindo essa mulher ou regendo este período. Da ovulação, né, até a próxima menstruação, então nós temos a Eva presidindo este período. E se a mulher engravida, então nesse período que está ovulando, ela engravidou, então a Lua toma conta da mulher. Nasce o bebê e, às vezes, quando esta mulher tem uma depressão pós-parto, é porque a Lilith chegou perto novamente e tomou conta do pedaço.
Então, nesse período, nós vemos a Lilith, que é chamada também a assassina de crianças. E aí, lembra dos 3 anjos que foram enviados pelo Eterno para conversar com Lilith? Nós temos então um amuleto onde se coloca o nome desses 3 anjos. Este amuleto é dependurado, afixado na porta do quarto onde fica o bebê, que acabou de nascer. Porque se a Lilith vier para roubar a vida dessa criança, quando ela vir o amuleto com o nome dos 3 anjos, alguns amuletos têm inclusive o nome dela também, escrito em hebraico. Então ela passa reto, ela não vai pegar esse bebê. Do ponto de vista psicológico, quando nós falamos em assassina de crianças, podemos dizer assim, é o período onde nós deixamos a infantilidade, onde nós começamos a nos posicionar como adultas e adultos responsáveis pelos nossos atos. Então, seria isso. Outra parte também da Lilith na astrologia psicológica está relacionada com o processo de individuação também. Então, é quando ela deixa de ser a primeira mulher do Adão e ela vai embora para ser uma inteira. É outra possibilidade de análise astrológica de Lilith. Ok. Então vamos voltar agora a falar um pouco também da Lilith nesse contexto, né, do Zohar também, onde ela é citada. Lilith também pode ser relacionada com, na árvore da vida, nós temos aquela esfera lá embaixo, Malhut, que é o reino, que é a materialização máxima, digamos assim, da energia que vem vindo de lá de cima, de Keter, passando pelas outras Sefirot, até chegar aqui em Malhut. Quando nós temos uma casca cobrindo, impedindo que entre luz e que o que está aqui dentro também saia e acesse a luz, né? Em Malhut existe também essa possibilidade de se dizer que é a Lilith com essa casca, ela seria essa própria casca, que impede que essa luz flua novamente de encontro ao Criador lá em cima e que suba até Keter. E vamos falar agora, espero que você esteja com o seu mapa em mãos, se não, corre lá e pega o seu mapa, que eu vou falar rapidamente de Lilith nas casas, tá? Do mapa natal. Nesse sentido de que nós vamos olhar para diversos níveis onde a Lilith atua. Então, entre esses níveis, nós temos a sensação de esvaziamento, de insatisfação, temos o nível da insurgência, o nível da revolucionária, temos um nível de uma descoberta de talentos também, a Lilith abortiva ou assassina. Temos ainda ela colocada como uma pulsão sexual muito forte, uma ativação da libido. Ela está ligada com ocultismo, magia, com a energia, principalmente a energia das mãos, né, que sai das mãos, quem tem essa força, né, energética nas mãos. Também há o sentido do esvaziamento, é onde eu posso ter um escoamento energético, onde eu posso ser, inclusive, contra a minha vontade ou sem a minha defesa armada, onde as pessoas podem sugar essa energia que eu tenho, né?
E é um magnetismo intenso, né, onde nós temos Lilith. Então vamos ver essa Lilith nas casas, começando com a casa 1, nesse sentido de que há essa não satisfação. E com a Lilith nós não dizemos, não é não satisfação. A Lilith é assim, você faz aquilo que a casa pede. Quando você terminou de fazer, tem uma satisfação, plenitude, ok, beleza, só que rapidamente isso se esvazia. Então esse prazer é efêmero. Esvaziou e você tem que fazer de novo. Casa 1, sempre preciso estar começando alguma coisa, eu sempre preciso estar inovando. Então não importa que eu tenha criado algo na moda, no que for, enfim, que foi algo muito legal, que foi algo realmente novo, eu preciso seguir em frente e fazer aquilo também de novo. Então, é este aspecto da insatisfação. Casa 1 é corpo físico. Então, aqui nós temos também o que é chamado de vigorexia. É aquela pessoa que está se exercitando porque ela quer ter um corpo torneado, mas, olha, o meu músculo ainda não está muito firme, eu preciso melhorar, ele precisa, né, preciso diminuir a massa magra, aumentar o músculo. Então, a pessoa, ela não fica contente com a sua aparência física. Então, ela se exercita muito, às vezes até a exaustão, né? Ou pode ser também, dependendo de que aspectos tem, aquela pessoa que faz uma plástica, e aí tudo bem, ficou bonitinho, mas eu vou fazer outra, porque olha, já apareceu mais uma ruguinha aqui, já apareceu outra aqui, porque tá caindo a pele aqui, e vai e faz mais outra. Ela não se contenta com a imagem que o espelho lhe devolve. Na casa 1, nós temos também algo que é ligado à autoagressão. Então, assim, no extremo máximo, pode ser pessoas que atentam contra a sua própria vida. Um exemplo de alguém com Lilith na 1, a Marilyn Monroe. Na casa 2, é aquela pessoa que é acumuladora, que ela é cheia de cacarecos na casa dela, tem, sabe, cada lugarzinho tem uma coisinha que trouxe de lembrança daqui, dali. Ela vai na rua, não consegue passar numa feirinha se não compra nada. E às vezes pode ser também essa pessoa que ela guarda, fecha, retém os seus valores, o seu dinheiro. Ela precisa de mais, mas não é mais para fazer algo com aquilo, é mais para acumular só, mais para guardar. Se nós estamos falando também de descoberta de talentos, na casa 1, como eu não falei, retomo agora, é alguém que sempre tem uma ideia boa, alguém que sempre está entusiasmando pessoas à sua volta para seguir com ela, para acompanhá-la em direção a algo novo. Na casa 2, pode ser alguém que aprende a lidar com as suas próprias finanças e acaba lidando com as finanças dos outros também. Pode ser um bom corretor de valores, né? Um consultor, alguém que vai lhe ajudar a organizar as suas finanças. Na casa 3, é alguém que está sempre fazendo algum curso, sempre em busca de alguma informação, de algo novo. Então isso eu ainda não aprendi. E alguém que está falando, passando as informações, é aquela pessoa que não esconde o leite, sabe? Aquele professor que ensina tudo que sabe, que te ajuda a pensar junto, a raciocinar. Então é essa pessoa. Agora, pode ser sugada também nessa coisa da informação. Então é aquela que assim, celular não para,
porque tem sempre alguém, olha, eu estou precisando de um médico tal, de um dermatologista, e você vai lá, porque Lilith na 3 tem uma agenda com profissionais das áreas que você menos imaginar. Então ela vai lá, ó, fulano, aí daqui a pouco é um outro, olha, eu tô precisando viajar não sei para onde, você faz o roteiro para mim da viagem, você já foi, conhece? Ah, tudo bem, eu mando o roteiro, mesmo que eu não tenha ido, eu faço o roteiro e mando para você. Então tem essa coisa da informação fluindo muito. Mas tem essa vantagem também de que é alguém que, pela curiosidade, está sempre aprendendo algo mais. Claro que tudo isso a gente tem que lembrar que está vestido com as roupas de Lilith. Então é com toda aquela intensidade que Lilith tem, né? Na casa 3, você pode ter também dificuldades com irmãos, ou perda de irmãos, problemas com vizinho. Quem tem Lilith na 3 é Caetano Veloso, e vamos lembrar da forma como ele se comunica, de como ele usa essa palavra, e das coisas que ele faz, né, com as suas composições, nas entrevistas que ele dá, enfim. Né? Não preciso ficar aqui descrevendo como é que é essa comunicação do Caetano Veloso. Né? Na casa 4, é uma casa de intimidade. É aquela casa da nutrição, a casa da família. Aqui a pessoa está em casa, está com a família toda reunida, almoço de domingo, ai que maravilha, que ótimo, tá tudo tão gostoso, mas antes de chegar à sobremesa, ai meu Deus, preciso sair daqui, porque também estou um pouco sufocada com todo mundo e perguntando como é que tá a minha vida, o que é que eu estou fazendo, onde que eu estou estudando, onde que eu estou trabalhando, o que é que eu estou fazendo, e a pessoa sai. Aí está com os amigos no domingo à noite. E aí tá com os amigos, daqui a pouco ela começa a olhar o relógio e fala assim, ai, que vontade de estar em casa, será que... Ai, mamãe, daqui a pouco ela vai dormir, eu queria dar um beijo de boa noite. Então é assim, aquela coisa do precisar dessa intimidade, desse contato familiar, desse colo, mas que teve um pouco, ok, já é suficiente, não preciso mais, vou embora, né? Às vezes é alguém que tem... ou traz alguma história também um pouco pesada da ancestralidade familiar também, são segredos que essa família tem, pode ser também uma dificuldade para obter essa casa própria dela, né? Ter esse lugar que é só dela. Casa 5, casa do prazer, e aqui a gente tem a baladeira, né? Então, assim, preciso ir para a night. Vou, e isso assim, é numa quinta-feira, porque tem uma festa imperdível, uma comemoração de um amigo, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, e aí a festa vai até mais tarde, eu não consigo dormir, chego em casa, tomo um banho, tomo um café, vou trabalhar, mas vou um caco, né? E aí quando chega assim, depois do almoço, aquele sono, coisa que trabalhar tá difícil, eu vou para casa, eu vou dormir, nada de hora extra. Só que assim, está a caminho de casa, entra uma mensagem no WhatsApp, olha, tem o aniversário de fulano. Ah, não, o aniversário de fulano é imperdível. E lá vou eu, tomo um banho, gelo nas olheiras, com pressa, me maquio e vou embora de novo. Então, tem isso. Sendo assim, o caso dos filhos, Lilith ali, ela pode ser abortiva ou pelo contrário. Às vezes a pessoa não tem essa casa 5 super fértil e tal, mas ela mesma não quer ter filhos, por qualquer motivo, porque ela quer ter uma vida mais livre, porque filhos ela acha que vai prender, enfim, qualquer motivo. Mas ela mesma pode, mesmo sem impedimento físico, não querer, tá? A casa 5 também, esta
casa do lazer, do prazer, de viagens. Então, assim, viajei, cheguei em casa de férias e, nossa, foi uma viagem maravilhosa, mas assim, não dá 2 meses de trabalho, já tô exausta querendo viajar de novo, né? A casa 6, a casa da rotina, do fazer todo dia, a casa da doença também, né? Então, nesta casa 6 pode ser alguém assim muito compulsivo por limpeza, por organização, deixar aquilo tudo em ordem, funcionando bem, ou aquela pessoa que ela está muito preocupada com a sua saúde, com a alimentação. Então, tudo assim em função, olha, essa comida é boa para isso, essa não, aquela é, olha, o chá de não sei o quê. Então, ela tem esta compulsão também com seu funcionamento físico bom, né? Aqui pode ser alguém que goste mais de trabalhos noturnos, mais trabalhar, né, no período noturno. Alguém que pode ser também avesso a esse trabalho regrado, né? Em questão, em termos de talento, na 6 pode ser aquela pessoa que tem essa capacidade de organizar bem. Na 5 é aquela pessoa muito criativa, ela pode ser uma artista e note que a produção artística dela vai ter esses tons lilithianos, né? Na 4 pode ser terapeutas. Aliás, quem tem Lilith angular, casa 1, 4, 7 e 10, são pessoas que têm essa força muito grande de mexer com energias, sabe? De atuar, inclusive, na vida dos outros, alterando comportamentos, ajudando, né, a modificar padrões, né? E na 6 também alguém que pode trabalhar, né, com cura, num sentido dessas camadas e desses níveis mais profundos. Na 7, sim, também, né, casa angular. E a casa 7 é a casa da parceria, da sociedade, a casa do outro. Lilith aqui, ela está sempre querendo estar com alguém, mas é aquilo, quando está com alguém, tem que ser nas mesmas condições. Vamos lembrar da história do paraíso. Se houver um destaque desse parceiro, ou ele tentar ocultá-la de alguma forma, ou diminuí-la nessa relação, opa, poderia ser um amor maravilhoso, mas se você não me respeita, eu não fico mais aqui nem um minuto, tá? É alguém que pode incentivar os outros muito, que pode curar os outros, nessa essa curadora que é a Lilith também, com essa parte energética, né? E aqui temos como talento é a pessoa que consegue fazer esse link entre uma e outra pessoa, entre ela e o outro também, fazer parcerias, ela faz parcerias muito bem. Na casa 7, nós temos, como exemplo, Madonna, a Yoko Ono também está aqui. Aliás, não, a Yoko Ono está na casa 8, vou falar depois. Aqui nós temos o John Lennon, por isso que eu troquei o casal, ele tinha na 7. E a princesa Diana também, Lilith numa casa 7, às vezes dá também, né, o outro oculto, né? Na casa 8 temos então aquela pessoa que é Lilith por excelência, como bruxa, como maga, aquela que altera a energia onde ela chega, que ela pode mexer e transmutar com a energia. É alguém que tem uma sexualidade bastante exacerbada, e nesse sentido é assim, porque ela é muito não é sensual só, ela é sexual.
Então, ela teve a relação sexual, ela está super saciada, ok, maravilha. Se o parceiro ou a parceira não tocar mais nessa pessoa, ok, pronto, acabou. Mas se esse parceiro voltar e fizer mais um carinhozinho, é como se nada tivesse acontecido e esse desejo, ele é despertado de novo 100%, tá? Temos a casa de crises, são pessoas que precisam, parece que procuram crises, ou suas ou dos outros, porque os outros também se achegam a ela para que ela resolva suas crises e os seus problemas, né? Então, é onde também essa capacidade dela de lidar com crises vai indo embora. Lilith com Netuno também, Lilith na 12 ou Lilith com Lua, também traz um pouco dessa energia da bruxa e da maga, tá? Da casa 8. Então, na casa 8, quem nós temos? Então, a Yoko Ono, aqui nós temos a Catherine Deneuve, que ficou conhecida, né, muito conhecida com o seu filme A Bela da Tarde. Então, dá um Googlezinho se você não conhece a história do filme para ver como é bem essa coisa de casa 8, né? E na casa 8 nós temos também a Brigitte Bardot, também, né, extremamente sensual, né, e uma estrela também de cinema, que os seus filmes tinham toda essa pegada de casa 8 também, né? Na casa 9, aqui é aquela pessoa que vai buscar o quê? Na 9 nós temos a sabedoria, nós temos o guru, são aqueles estudos, né, acadêmicos, os estudos de especialização. É possível que aqui quem tem essa configuração, quando estiver fazendo o seu trabalho de pós-graduação, de mestrado, fica incessantemente buscando mais referências, lendo mais livros e assim, o tempo está esgotando, o prazo de entrega, né, da sua tese está aí e a pessoa acha que ainda falta alguma coisa a mais. Pode ser aquela pessoa que faz viagens, principalmente viagens que estejam ligadas à cultura, às vezes pode estar ligado até a uma busca espiritual, de um caminho espiritual. E vai, mas quando volta já também está pensando na próxima. Às vezes programa essa viagem, né? Ou para o caminho de Santiago de Compostela, ou permanecer um tempo isolado, vai para o Tibete e programa aquilo por um tempo e curte essa viagem antes, até enquanto está programando, viaja, é uma maravilha, mas quando volta, então agora eu preciso ver para que lugar que eu vou, que outra viagem espiritual que eu posso fazer, né, de autoconhecimento. Aqui pode ser alguém que se insurge também, sabe, contra gurus, ou que acaba descobrindo que seu guru é um falso guru. Tem como exemplo ali o George Harrison, que nós sabemos que ele teve essa busca, né, pela espiritualidade, né, foi um dos Beatles, né, que foi o que meio que deu o start deles nessa levada para Índia, né? E ele, inclusive, isso acabou se refletindo na sua música, nos instrumentos, né, que ele foi tocar, enfim, nas suas composições, né? Na casa 10, aqui não importa o que você faz profissionalmente, a casa 10 é aquela casa do público, do para fora. Então, eu faço alguma obra muito legal, profissionalmente ou na minha carreira,
eu recebo um prêmio, que maravilha, olha, fui lá, ganhei o Oscar, a melhor atriz, né, a atriz principal, e tô com ele aqui, acabei de fazer o discurso, tem a festa, aquela coisa maravilhosa. Chega em casa, aquele Oscar pode virar até assim, peso de porta. E aí eu já começo a ligar para o meu agente, olha, tem algum roteiro bom para mim? Porque é aquilo, é como se não tivesse feito nada, né? Então eu quero, ou eu vou diversificando na carreira. Aqui nós temos como exemplo quem? Jung. Não preciso falar nada do Jung, que esse com certeza você sabe muito bem da história dele. Na 10 nós temos Gisele Bündchen, que é conhecida, ficou conhecida como modelo, como manequim na passarela, fotos. Ela foi para o cinema, fez filmes, ela escreveu livro, e assim, é alguém que você vê que ela não para. Ela parece que precisa sempre de estar fazendo alguma coisa a mais. E quem convive com ela nos seus trabalhos diz que ela é extremamente perfeccionista. Quer dizer, aquela coisa do Lilith, né? Eu faço bem feito, é o melhor, né? Tem esse destaque todo, né? Na casa 11, então é aquela procura por estar sempre com amigos, ou é aquela pessoa que se dedica muito à filantropia, a ajudar aos outros, e parece que uma obra só não adianta, uma ONG só não satisfaz, eu preciso também de ir para outra organização, vou fazendo, né, atendendo a diversas demandas ao mesmo tempo, né? Sempre há um plano para o futuro, ou as pessoas estão sempre procurando por quem tem Lilith na 11 para que lhes dê não só ideias, mas o plano todo feito, o projeto pronto. Na 11 existe uma coisa que a gente vê bem que pode ser a tal história do plágio. Isso na 10 também pode acontecer. Você desenvolve alguma coisa boa, que tem um reconhecimento, e vem alguém e pega a sua ideia. Pode fazer um curso com você, e a pessoa sai por aí e não lhe dá o crédito, e ela vai dizer que o curso é dela, que a ideia foi dela, ou ela simplesmente não menciona, né, a fonte de onde aquilo veio, né, ou com quem ela aprendeu, né. Na casa 11 nós temos então também essa boa capacidade para lidar, né, com amigos, unir pessoas, principalmente pessoas bem diferentes, em torno de um projeto, e assim, enquanto não consigo realizar, eu não sossego, bato na porta, eu preciso do seu apoio, eu bato na porta do outro, né? Na casa 12, aqui é como a casa de reclusão, então temos pessoas que precisam ciclicamente para se reorganizar e para este isolamento. Então, são as pessoas também que podem ir até para a clausura, né? Aqui também é esta casa, né, do inconsciente, então aqui muitas vezes a sua energia pode ser levada de uma forma que você nem percebe, né? É inconsciente, e assim, as pessoas chegam até você e a sua energia é tão grande que só o fato de estar com você e conversar um pouquinho, ou você dar um pouco de atenção, ela já vai roubando essa sua energia e você fica vazio dela mesma, né? É a casa também da mediunidade, às vezes é uma mediunidade que precisa ser melhor trabalhada, essa espiritualidade também, né, que precisa ser bem direcionada, o que eu faço com isso, ou para onde me levam, né?
ficar muito atento por quais caminhos, né, me mandam também, né? Na casa 12, nós temos de exemplo, o Chico Buarque, e temos também o Marcos Pontes. O Marcos Pontes, astronauta, né, brasileiro, então que foi nesse máximo, né, do ir embora, né, da Terra, do se isolar das pessoas, né? Então eu vou viajar até para fora da Terra, né, para o universo. E o Chico Buarque, que nós sabemos, né, pelas suas composições, ele fala tão bem da alma feminina, ele compõe no feminino, né, e entende tão bem. Então tem essa ânima dele também, lilithiana, tão forte, né, tão presente, tão vívida, né? E, assim, não vou falar em detalhes, porque também nem o tempo não dá da palestra, mas nós usamos também a Lilith em sinastria. Nós podemos ver trânsitos também, por exemplo, se você tem um Vênus transitando em conjunção com sua Lilith, pode ser um momento em que você fica irresistivelmente sedutor ou sedutora, né? Saturno em cima da Lilith apaga essa Lilith. Então é assim, você pode se arrumar, passar perfume, tá lindo, maravilhoso, mas não adianta que você não pega ninguém. Então não force muito a barra, espere um pouco passar esse período, né? E também na sinastria é assim, o planeta que está em conjunção com esta Lilith, ele fica imantado dessa Lilith, né? E mesmo no nosso mapa natal, vamos supor, você que tem uma Lilith em conjunção com Mercúrio, por exemplo, fique sabendo que quando você argumenta com coisas que você acredita realmente, nesse momento você fica irresistível. As pessoas à sua volta simplesmente falam, nossa, né, falou aquilo que eu pensava, ou falou aquilo que eu gostaria de dizer, mas não consigo de uma forma tão concisa, tão direta, tão assertiva. Enfim, são alguns dos motivos ou das razões pelas quais eu acho interessante a gente olhar para essa Lilith no mapa natal e fazer essa análise. Agradeço a você que me acompanhou nessa viagem e que essa palestra assim, tenha reticências, assim como Lilith que não se sacia, né? Então que continue, seja para você uma fonte de curiosidade para que você pesquise e queira saber mais sobre esse arquétipo no seu mapa. Muito obrigada pela sua companhia.